Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. E a nossa aula de hoje, eu queria só dar uma relembrada com vocês os tópicos que a gente já estudou. A primeira coisa que, desse conceito inicial que a gente estava estudando, era o conceito de suspensões, coloides, né? E também soluções. Então, na última aula, que faz um tempinho já que a gente teve a última, teve alguns contratempos e tudo mais na sexta-feira, mas a gente terminou a parte de soluções, então eu expliquei para vocês os diferentes tipos de soluções. E agora a gente vai estudar o quê? A relação entre a quantidade do soluto e do solvente, que continua na parte de solução, certo? Só que aí a gente vai fazer umas relações para a gente poder trabalhar melhor e ter alguns termos químicos que a gente precisa entender para a gente dar continuidade a essa parte. Vou projetar aqui. Ok. Então, um dos termos que a gente precisa ter bastante em mente e saber diferenciar é a concentração. Por quê? A concentração, ela vai determinar a quantidade que a gente tem de substâncias e o quão forte ela está ali dentro. Por exemplo, aqui a gente tem uma imagem que a gente tem um solvente, um soluto e uma solução. Semana passada eu comecei a falar para vocês, na última aula, quer dizer, comecei a falar um pouco sobre concentração, só que a gente tem que agora definir basicamente o que seria ela. Então, primeiro a gente tem um solvente, que aqui a gente está em forma no líquido, né? E a gente pega um sal. Aqui poderia ser um pozinho de suco de morango, por exemplo, porque tá rosa, que é o soluto. Então, quando eu misturo os dois, eu formo uma solução. Então, esse soluto na solução. Então, o que que isso quer dizer? A quantidade do meu soluto que determina a minha concentração. Então, se eu tenho muito soluto, a concentração está alta. Se eu tenho pouco, essa concentração está baixa. Então, esse é o sentido da palavra concentração. É o quão concentrado, o quão forte está aquele meio. E essa concentração ela pode ser denominada em massa, né, no soluto de uma solução. Então, tem a relação da massa entre o soluto e o volume, que isso é até uma fórmula química muito importante, onde a gente mostra o quê? Que a concentração, a gente dá o valor dela em massa, né? E aí, o que que acontece? Aqui a concentração de massa vai ser igual ao meu soluto, que vai ter o volume. Então, como que fica basicamente essa forma? A gente tem C de concentração, né? Que é igual a massa sobre o meu volume. Então, quando eu divido a minha massa pelo meu volume, eu tenho quão concentrado vai estar a minha solução, né? Então, essa é uma forma de expressar a concentração e ela é muito utilizada na parte de medicamentos, ou seja, quando vão preparar um medicamento, eles precisam, no rótulo, a gente encontra essa concentração. Então, a gente tem, por exemplo, vamos supor, um remédio que tenha uma substância química, por exemplo, o ibuprofeno, que é um remédio para dores em geral. Ele tem 600 miligramas de ibuprofeno, mas ele tem uma concentração. Então, essa concentração, ela vai ser dada em gramas por litro, né? Porque é uma unidade, por exemplo, se a gente olhar aqui, a massa vai ser dada em gramas. O volume geralmente é litro, então gramas por litro que é dada. Então, a gente consegue determinar e saber a quantidade do componente de todo o frasco que a gente tem lá dentro, se a gente tem a concentração. Mas isso é mais para frente. Mas aqui a gente pode olhar o que, ó. Para um frasco de cloridrato de nafosolina, não se atentem a esses nomes, porque é bem estranho mesmo. Mas supondo que essa substância aqui, né, eu tenho 0,25 miligramas por ml. Essa unidade de medida, ao invés de a gente estar usando grama, está usando miligrama. Em vez do litro, mililitro. Então, é só um jeito de expressar também. Então, o que acontece? Quando ele tem essa quantidade, então se a primeira coisa que a gente precisa ver,
Se está em miligrama por ml ou grama por litro, isso simboliza a concentração. Então, a gente já sabe que esse frasco dessa substância tem essa concentração. E aí fala que a quantidade ela é de 15 ml. Então, o que a gente pode determinar aqui a partir desses dados? A gente pode determinar a massa dessa substância. Por exemplo, a gente usa concentração igual a massa sobre volume, certo? A gente tem a concentração, que foi o que eu falei da unidade de medida, que é 0,25. A gente não tem a massa do sólido, então a gente continua usando o M, né? E a gente pega e coloca esse volume embaixo, né? Que ele falou que tem 15 ml. Então, assim, a gente faz uma continha rápida. Então, a gente tem, né? Esse vai passar essa massa do sólido vai passar para cá. E aí, você vai pegar esse 25 e multiplicar por 15, certo? Porque ele está dividindo aqui embaixo, você multiplica assim. E aí, quando você faz essa conta, você vai chegar numa quantidade de 3,75 miligramas dessa substância. Então, esse cálculo rápido, ele permite, ou você pode, por exemplo, ele poderia ter te dado a massa e não ter te dado a concentração para você descobrir, ou para você saber o volume, aí ele não daria o volume e daria a concentração e a massa. Então, são dados que precisam ter, né, para que a gente possa entender como que a gente encontra esses valores. E é importante olhar que a fração obtida em relação à massa é a massa da solução. Ou seja, como que a gente faz essa fração de massa? Essa fração, ela vai ser a massa dividida pela massa total. A fração é uma pequena parte daquela substância. Então, a gente vai pegar uma pequena parte e vai calcular ela. Então, a gente vai pegar fração em massa, né? Vai pegar a massa do soluto, que é o valor que ele vai te dar, dividido pela massa toda. E aí, depois, se a gente quiser fazer a porcentagem, é só a gente multiplicar por 100. Aqui a gente tem um exemplo de fração em massa, para a gente saber como funciona. Por exemplo, em uma solução de cloreto de sódio, em água, que é a NaCl, contém 40 gramas de NaCl dissolvidos em 460 gramas de água, formando uma solução de 500 gramas de massa. Então, a fração de massa é... Calma, não entendi nada. Então, vamos voltar para a gente não ter dificuldade de fazer essa fração em massa. O que acontece? A gente tem uma solução de cloreto que está em água, né? O NaCl com água. E aí ele fala que tem 40 gramas de NaCl, certo? Que está dissolvido em 460 de água. E aí ele me fala que tem 500 gramas de solução. Então, ou seja, essas 500 gramas é a minha massa total. E ele quer fazer a fração do NaCl. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é estabelecer os valores. Então, a gente sabe que de NaCl, que é a massa da solução, a gente tem 40. E a massa total é de 500. Então, a gente pega o 40, que é esse X está simbolizando a fração, a massa da solução, dividido pela massa total, né? Que é a junção da água, que, por exemplo, se você somar 460 da água com 40 do NaCl, você tem 500 de massa. Se ele não tivesse expressado 500, você poderia somar e você chegaria ao valor total. Então, você divide um pelo outro e tem esse valor. E aí você multiplica por 100, tem em porcentagem, que fica melhor da gente ver quantos por cento de fração tem. Então, nesse caso, ele tem 8%. Deixa eu só olhar aqui. Eu vou deixar a fração em massa e a fração em volume para a próxima aula, para não ficar pesado para vocês. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que a gente viu, eu sugiro que vocês anotem todas essas continhas, porque com certeza nas próximas aulas a gente vai fazendo mais exercícios, tá bom? Então, até mais e beijo!